O sol ainda não havia nascido quando Rafael desligou o despertador naquela manhã úmida de outubro em Belo Horizonte. Por um momento, ficou deitado na escuridão, ouvindo os sons da cidade que começava a despertar, o canto distante de um galo, o ronco de um ônibus subindo a ladeira, o choro de um bebê no apartamento vizinho. Em meio a toda essa sinfonia urbana, Rafael buscava algo mais profundo, mais sutil, buscava ouvir a voz de Deus. Havia semanas que se sentia como se estivesse gritando para o céu e recebendo apenas o eco de sua própria voz em resposta. As decisões importantes se acumulavam: aceitar ou não a proposta de emprego em São Paulo, como lidar com o pai idoso que precisava de cuidados, se era o momento certo para se casar com Júlia. Cada escolha parecia um labirinto sem saída clara, e o silêncio divino pesava em seu coração como chumbo. Senhor, fala comigo, ele sussurrou no escuro. Como você falou com Samuel, como falou com Moisés, como falou com tantos outros. Por que comigo é tão difícil te ouvir? Esta angústia de Rafael ecoa no coração de milhões de brasileiros que buscam direção divina em suas vidas. Vivemos em uma época paradoxal, nunca tivemos tanto acesso à informação sobre Deus, tantas pregações disponíveis, tantos livros e estudos bíblicos, e ainda assim, parece que nunca foi tão difícil discernir sua voz em meio ao barulho ensurdecedor de nossos dias. Dona Conceição, uma senhora de 82 anos que frequenta a mesma igreja de Rafael há 6 décadas, tem uma perspectiva diferente. Sentada em sua varanda em uma casa simples no bairro Padre Eustáquio, ela toma seu café com queijo e pão de queijo enquanto compartilha sua sabedoria. Meu filho, o problema não é que Deus parou de falar. É que nós desaprendemos a fazer silêncio. Quando eu era menina, lá no interior de Diamantina, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso. À noite, depois do terço, a gente sentava no terreiro e ficava quieto, olhando as estrelas. Era nesses momentos que Deus falava, não com palavras que o ouvido escuta, mas com sussurros que o coração entende. A sabedoria de Dona Conceição nos remete a uma verdade bíblica fundamental expressa em 1 Reis 19, quando o profeta Elias, fugindo de Jezabel e escondido em uma caverna, teve um encontro transformador com Deus. Primeiro veio um vento forte que fendia montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida fogo, mas Deus também não estava no fogo. Finalmente, veio uma brisa suave, um sussurro gentil, e ali estava a voz do Senhor. Esta narrativa nos ensina algo crucial. Frequentemente buscamos Deus nas manifestações espetaculares, nos momentos dramáticos, nos sinais extraordinários, quando muitas vezes Ele escolhe falar através do silêncio, da quietude, do ordinário transformado em sagrado pela Sua presença. No movimentado centro de São Paulo, existe uma pequena capela no meio dos arranha-céus da Avenida Paulista. Todos os dias, executivos estressados, office boys apressados, vendedores ambulantes cansados entram ali por alguns minutos. O padre João, responsável pelo local, observa: é impressionante ver a transformação. Eles entram carregando o peso do mundo nos ombros, o celular ainda vibrando no bolso, a mente a 1000 por hora. Mas depois de alguns minutos de silêncio diante do Santíssimo, algo muda. Os ombros relaxam, a respiração fica mais profunda, e muitos saem com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio, como se finalmente tivessem encontrado o que nem sabiam que estavam procurando. Este fenômeno que o padre João descreve não é mera sugestão psicológica. Há algo profundamente espiritual em aquietar o coração diante de Deus. Jesus mesmo nos deu o exemplo, repetidamente os evangelhos nos mostram o Mestre se retirando para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos de quietude e comunhão, quanto mais nós? Mas aqui surge uma questão prática que atormenta muitos cristãos brasileiros: como aquietar o coração em meio ao caos da vida moderna? Como encontrar silêncio quando se mora em uma casa com 10 pessoas, quando o vizinho ouve funk até de madrugada, quando as preocupações financeiras gritam mais alto que qualquer outra voz? Marina, uma empregada doméstica que acorda às 4h30 todos os dias para pegar 3 conduções até o trabalho na zona sul do Rio de Janeiro, descobriu uma resposta surpreendente. Eu transformei meu tempo de transporte em meu momento com Deus, ela conta. No início era difícil, o ônibus lotado, gente empurrando, música alta. Mas aprendi a criar um santuário interno.
Fecho os olhos por alguns segundos, respiro fundo, e imagino que estou entrando em um jardim secreto onde só eu e Deus estamos. Ali, no meio da multidão, eu encontro quietude. A experiência de Marina ilustra uma verdade poderosa: aquietar o coração não necessariamente significa ausência de ruído externo. É possível encontrar paz interior mesmo em meio ao caos exterior. É o que os místicos cristãos ao longo dos séculos chamaram de a cela interior, um espaço sagrado dentro de nós que nenhuma circunstância externa pode violar. O salmista Davi, que conheceu tanto os palácios quanto as cavernas, tanto a glória quanto a perseguição, escreveu no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No hebraico original, a palavra traduzida como aquietai-vos carrega o sentido de deixar ir, soltar, parar de lutar. É um convite não apenas ao silêncio físico, mas a um desarmamento interno, uma rendição das nossas tentativas frenéticas de controlar tudo. Voltemos a Rafael, nosso amigo angustiado do início desta história. Inspirado pelo testemunho de Dona Conceição, ele decidiu fazer uma experiência. Por 30 dias, acordaria uma hora mais cedo e dedicaria esse tempo exclusivamente para buscar a Deus em silêncio. Sem lista de pedidos, sem agenda, apenas silêncio expectante. Os primeiros dias foram torturantes. Sua mente vagava por 1000 direções: a lista de compras, a reunião importante, a discussão com Júlia, o jogo do Atlético. Mas ele persistiu. No 10º dia, algo começou a mudar. Os pensamentos ainda vinham, mas ele aprendeu a deixá-los passar como nuvens no céu, sem se agarrar a nenhum deles. No 20º dia, experimentou momentos de profunda paz, como se mergulhasse em águas calmas e cristalinas. Foi no 27º dia que aconteceu. Não foi uma voz audível, nem uma visão espetacular. Foi mais como um conhecimento súbito, uma certeza que nasceu não na mente, mas no espírito. Ele soube, com uma clareza que nunca havia experimentado, qual decisão tomar sobre o emprego. Não havia dúvida, não havia ansiedade, apenas uma paz profunda de estar alinhado com a vontade divina. Esta experiência de Rafael não é única. Por todo o Brasil, em favelas e condomínios de luxo, em igrejas centenárias e em comunidades recém-formadas, cristãos estão redescobrindo o poder do silêncio sagrado. Não como uma prática mística esotérica, mas como uma disciplina espiritual profundamente bíblica e transformadora. Irmã Rosa, que trabalha com dependentes químicos em Cracolândia, São Paulo, compartilha uma perspectiva poderosa. Muitos dos nossos acolhidos viveram anos no barulho ensurdecedor do vício, não apenas o barulho externo, mas o tormento interno de vozes acusadoras, memórias dolorosas, culpa esmagadora. O primeiro passo para a cura muitas vezes é ensiná-los a fazer silêncio. No início, eles resistem, o silêncio os assusta porque os confronta com eles mesmos. Mas quando persistem, quando atravessam esse vale, encontram do outro lado não o vazio que temiam, mas a presença amorosa de um Deus que sempre esteve ali, esperando ser ouvido. O testemunho desses homens e mulheres em recuperação nos ensina algo profundo sobre a natureza humana. Fomos criados para a comunhão com Deus, e há em nós um vazio em forma de Deus que só Ele pode preencher. Tentamos abafar esse vazio com ruído, música, conversas, entretenimento, vícios, mas no fundo, nossa alma anseia pelo silêncio onde podemos finalmente ouvir a voz daquele que nos criou. No interior da Bahia, onde a caatinga se estende até onde a vista alcança, vive seu Josias, um vaqueiro de 68 anos que passa dias inteiros no sertão cuidando do gado. O sertão ensina a gente a ouvir, ele filosofa enquanto conserta uma cerca. Aqui não tem barulho de cidade, não tem distração. É só você, o gado, o vento e Deus. Aprendi que Deus fala de muitos jeitos, às vezes no canto de um pássaro, às vezes no silêncio da tarde, às vezes numa palavra que vem ao coração quando você nem estava pensando em nada. Mas para ouvir, precisa aquietar não só a boca, mas principalmente o coração. A sabedoria de seu Josias ecoa o ensinamento de Jesus em Mateus 6, onde o Mestre nos instrui a entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que vê em secreto. Este quarto não é necessariamente um espaço físico, pode ser o coração aquietado em meio à multidão, pode ser a mente focada em Deus durante uma caminhada, pode ser a alma voltada para o céu enquanto as mãos realizam o trabalho diário. Mas aquietar o coração para ouvir a voz de Deus não é apenas uma questão de técnica ou disciplina. Há um elemento fundamental que muitas vezes esquecemos: a confiança.
Precisamos confiar que Deus quer falar conosco, que Ele não é um Deus distante e desinteressado, mas um Pai amoroso que deseja se comunicar com seus filhos. Luciana, uma professora de escola pública em Recife, lutou com isso por anos. Eu achava que não era importante o suficiente para Deus falar comigo diretamente, ela confessa. Pensava que Ele só falava com pastores, missionários, pessoas superespirituais. Mas então li em João 10 que Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz. Não diz algumas ovelhas especiais, diz minhas ovelhas. Se eu sou ovelha dele, então posso ouvir sua voz. Mudou tudo para mim. Esta democratização da experiência divina é uma das belezas do Evangelho. Não precisamos de intermediários especiais, não precisamos de rituais complicados, não precisamos de qualificações extraordinárias. Precisamos apenas de um coração disposto a aquietar-se e ouvir. Contudo, é importante estabelecer expectativas realistas. Ouvir a voz de Deus raramente significa ouvir uma voz audível do céu. Mais frequentemente, Deus fala através de sua palavra escrita, através de impressões no espírito, através de circunstâncias providenciais, através do conselho de irmãos sábios, através da paz ou inquietação em nosso coração sobre determinadas decisões. Pastor Carlos, que lidera uma igreja no Amazonas, usa uma analogia belíssima: ouvir a voz de Deus é como reconhecer o toque de alguém que você ama. Minha esposa pode me tocar no ombro em uma sala escura cheia de pessoas, e eu sei que é ela. Não porque o toque dela seja dramaticamente diferente, mas porque após anos de intimidade, aprendi a reconhecer sua presença. É assim com Deus: quanto mais tempo passamos com Ele, mais facilmente reconhecemos sua voz. Esta intimidade não se desenvolve da noite para o dia. É cultivada através de disciplina consistente, de momentos diários de quietude, de meditação na palavra, de obediência ao que já ouvimos. Cada vez que obedecemos à voz de Deus, nossa capacidade de ouvi-lo se aguça. Cada vez que ignoramos seu sussurro, nossa sensibilidade espiritual diminui. Um exemplo poderoso disso vem de Amanda, uma médica que trabalha em um hospital público superlotado em Porto Alegre. No meio de um plantão caótico, com pacientes gritando, máquinas apitando, colegas estressados, às vezes sinto um impulso súbito de parar e orar por um paciente específico, ou de dizer uma palavra de encorajamento para uma enfermeira exausta. No início, ignorava esses impulsos, estava ocupada demais. Mas comecei a perceber que quando obedecia, coisas extraordinárias aconteciam. Uma vez, orei silenciosamente por um paciente que estava prestes a entrar em cirurgia, e depois descobri que ele havia pedido a Deus por um sinal de que ficaria bem. Minha simples oração foi a resposta. As experiências de Amanda nos lembram que ouvir a voz de Deus não é um fim em si mesmo, é para que possamos ser instrumentos de seu amor no mundo. Aquietamos nosso coração não para fugir da realidade, mas para sermos equipados para enfrentá-la com sabedoria e poder divinos. No litoral de Santa Catarina, onde as ondas do Atlântico encontram a areia dourada, Pedro, um surfista profissional convertido há 2 anos, descobriu uma conexão única entre seu esporte e sua vida. Espiritualismo. Surfar me ensinou a esperar, ele explica. Você não pode forçar a onda, tem que esperar a certa. Fica ali, sentado na prancha, observando o horizonte, sentindo o movimento do mar. É meditativo. Comecei a perceber que ouvir Deus é parecido. Não posso forçar, tenho que aquietar meu coração e esperar. E quando a onda de Deus vem, uma direção clara, uma palavra específica, uma convicção profunda, eu sei reconhecer e pegar ela. Esta metáfora de Pedro ilustra um aspecto crucial de aquietar o coração: a paciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde esperamos respostas imediatas para tudo. Mas Deus opera em um tempo diferente, o Kairos, o tempo oportuno, não o Chronos, o tempo cronológico. Aquietar o coração significa também aquietar nossa pressa, nossa ansiedade por respostas imediatas. Mas e quando o silêncio de Deus se prolonga? Quando, mesmo após aquietarmos o coração, mesmo após buscarmos sinceramente, parece que o céu está fechado? Estes são os momentos mais desafiadores da jornada espiritual, o que São João da Cruz chamou de a noite escura da alma. Fernanda, uma empresária de Curitiba que perdeu tudo na pandemia, empresa, casa, casamento, conhece bem essa experiência. Houve meses em que orava, jejuava, buscava, e nada. Silêncio absoluto.
Cheguei a questionar se Deus existia. Mas algo dentro de mim me fazia continuar. E então percebi, mesmo no silêncio, Deus estava trabalhando. Ele estava me ensinando a amá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Estava purificando minha fé. Quando finalmente ouvi sua voz novamente, era mais clara, mais profunda, porque meu coração havia sido refinado pelo fogo do silêncio. O testemunho de Fernanda nos lembra que há estações em nossa caminhada espiritualismo, há tempos de ouvir claramente e tempos de silêncio. Tempos de revelação e tempos de ocultação. Em todas essas estações, somos chamados a perseverar em aquietar nosso coração, confiando que Deus está trabalhando mesmo quando não podemos perceber. Na pequena cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, existe um mosteiro onde monges beneditinos vivem em silêncio a maior parte do dia. Dom Bernardo, o abade, recebe visitantes que buscam orientação espiritualismo. As pessoas chegam aqui desesperadas por uma palavra de Deus, ele observa. Mas muitas vezes, o que precisam não é que Deus fale mais, mas que elas falem menos. Precisam esvaziar o cálice de suas próprias palavras, pensamentos e ansiedades para que Deus possa enchê-lo com sua presença. Este esvaziamento é talvez o aspecto mais desafiador de aquietar o coração. Significa abrir mão de nossas agendas, nossos planos, nossas expectativas sobre como Deus deveria falar ou o que deveria dizer. É o que Jesus quis dizer quando falou sobre perder a vida para encontrá-la, sobre morrer para si mesmo. Retornando a Rafael, meses após sua experiência transformadora, ele agora lidera um pequeno grupo em sua igreja dedicado à prática do silêncio contemplativo. Não é que todos os meus problemas desapareceram, ele explica ao grupo. Mas aprendi a navegar por eles com uma bússola interna que antes não tinha. Quando aquieto meu coração diariamente, mesmo por apenas 15 minutos, é como calibrar essa bússola. Durante o dia, em meio às decisões e desafios, sei melhor que direção seguir. Um dos participantes do grupo, Tiago, um adolescente de 17 anos viciado em videogames e redes sociais, inicialmente resistiu à ideia. Ficar em silêncio por 15 minutos parecia tortura, ele admite. Minha mente gritava por estímulo, por distração. Mas Rafael me desafiou a tentar por uma semana. Foi a semana mais difícil e transformadora da minha vida. Descobri que havia uma voz dentro de mim, não minha consciência, algo mais profundo, que havia anos tentava falar comigo, mas eu estava ocupado demais com o barulho digital para ouvir. A experiência de Tiago ressoa com toda uma geração que cresceu imersa em tecnologia. O desafio de aquietar o coração no século XX é único, nunca antes na história humana tivemos tantas distrações ao alcance dos dedos. Um smartphone é um portal para infinito entretenimento, informação e comunicação. Aquietar o coração hoje requer uma intencionalidade radical, uma escolha deliberada de desconectar do mundo digital para conectar com o divino. Mas os frutos dessa disciplina são inestimáveis. Em Belém do Pará, onde o rio encontra a floresta, Dona Teresa, uma benzedeira convertida ao Evangelho, compartilha sua jornada. Antes, eu buscava poder nas palavras, nas rezas, nos rituais. Depois que conheci Jesus, aprendi que o verdadeiro poder está no silêncio diante dele. É no silêncio que ele cura as feridas que as palavras não alcançam. É no silêncio que ele responde às perguntas que nem sabemos formular. Esta dimensão curativa do silêncio diante de Deus é confirmada por psicólogos cristãos como o Dr. Roberto, que atende em Salvador. Muitos dos meus pacientes sofrem de ansiedade crônica. Além da terapia convencional, ensino-os a praticar o silêncio contemplativo cristão. Os resultados são notáveis: diminuição da ansiedade, maior clareza mental, paz interior. Não é apenas psicologia, há algo sobrenatural quando aquietamos o coração diante do Criador. À medida que exploramos as profundezas desta prática espiritual, fica claro que aquietar o coração para ouvir a voz de Deus não é um luxo espiritual reservado para alguns poucos místicos. É uma necessidade vital para todo cristão que deseja viver uma vida direcionada e frutífera. No sertão do Ceará, onde a seca testa a fé e a resistência do povo, Mestre Antônio, um repentista que se converteu aos 60 anos, expressa essa verdade em versos. No silêncio do sertão, quando o sol se põe no chão, ouço Deus no vento que venta, na estrela que se apresenta, no silêncio do meu coração. Não é voz que o ouvido escuta, mas sussurro que se imputa, direto na alma da gente, como água de nascente, que brota sem explicação.
A poesia de Mestre Antônio captura a essência mística e ao mesmo tempo prática de ouvir a voz de Deus. Não é uma experiência reservada para momentos extraordinários, mas algo tecido no cotidiano da vida, disponível para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Camila, uma advogada bem-sucedida de Brasília, descobriu isso de forma inesperada. Eu tinha uma vida espiritual compartimentalizada, domingo era dia de Deus, o resto da semana era minha. Mas quando comecei a praticar momentos de silêncio durante o dia, 5 minutos antes de uma reunião importante, 10 minutos no almoço, 15 minutos antes de dormir, minha vida profissional foi revolucionada. Comecei a ter insights que não vinham do meu conhecimento jurídico, mas de uma sabedoria superior. Decisões que antes me angustiavam por dias agora fluíam com clareza após momentos de quietude. O testemunho de Camila nos lembra que ouvir a voz de Deus tem implicações práticas poderosas. Não é escapismo ou alienação, mas uma fonte de sabedoria para navegar os desafios complexos da vida moderna. Salomão pediu sabedoria a Deus e tornou-se o rei mais sábio de Israel. Quando aquietamos nosso coração para ouvir Deus, temos acesso à mesma fonte de sabedoria infinita. Mas é importante lembrar que ouvir a voz de Deus também implica responsabilidade. O profeta Isaías, após ouvir a voz do Senhor perguntando quem enviarei? Respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ouvir implica obedecer. Aquietar o coração não é apenas para nosso conforto espiritual, mas para nos tornarmos instrumentos mais eficazes do reino de Deus. Júlio, um ex-traficante convertido que agora trabalha com jovens em situação de risco no Rio de Janeiro, entende isso profundamente. Quando eu era do crime, tinha que estar sempre alerta, ouvindo tudo, desconfiando de todos. Quando me converti, tive que aprender um novo tipo de escuta, não a escuta da paranoia, mas a escuta da paz. Todos os dias, antes de sair para trabalhar com os jovens, fico em silêncio por meia hora. Não é tempo perdido, é investimento. Muitas vezes, Deus me mostra qual jovem precisa de atenção especial naquele dia, ou me dá uma palavra específica para alguém. Já salvei vidas porque aprendi a ouvir a voz de Deus no silêncio. As histórias de transformação como a de Júlio nos lembram que aquietar o coração para ouvir Deus não é uma prática individualista. Tem ramificações comunitárias profundas. Quando mais pessoas aprendem a ouvir a voz de Deus, comunidades inteiras são transformadas. Em uma favela de Fortaleza, um movimento silencioso está acontecendo. Todas as manhãs, às 5 horas, um grupo de mulheres se reúne na laje de Dona Maria para 30 minutos de silêncio e oração. Começou com 3 de nós, conta Dona Maria. Agora somos 40. E a favela está mudando. Menos violência, mais esperança. Não é coincidência, quando você aquieta o coração para ouvir Deus, Ele te mostrará como amar seu próximo de formas que você nunca imaginou. Este movimento de mulheres orando em silêncio nas primeiras horas da manhã é um exemplo poderoso de como práticas espirituais antigas podem ser revolucionárias em contextos modernos. Elas descobriram o que os pais e mães do deserto sabiam há séculos, que o silêncio diante de Deus é uma fonte de poder transformador. À medida que nossa jornada através desta reflexão se aproxima do fim, voltamos a Rafael, que começou esta história em busca de respostas. 2 anos depois, ele está casado com Júlia, cuidando de seu pai idoso em Belo Horizonte, e liderando uma empresa social que começou pequena mas está crescendo. Nenhuma dessas decisões foi fácil, ele reflete. Mas cada uma foi tomada a partir de um lugar de paz, não de ansiedade. Quando você aprende a aquietar o coração para ouvir Deus, não significa que você terá todas as respostas imediatamente. Mas significa que você pode caminhar na escuridão segurando a mão daquele que vê tudo. A jornada de Rafael, e de todos os outros cujas histórias compartilhamos, nos convida a uma reflexão profunda. Em um mundo que valoriza o barulho, a velocidade, a produtividade constante, escolher aquietar o coração é um ato de resistência santa. É declarar que há algo mais importante que a urgência, mais valioso que a eficiência, mais essencial que o sucesso mundano. É reconhecer, como o salmista, que uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Querido leitor, talvez você esteja lendo estas palavras em um momento de busca, de dúvida, de necessidade de direção.
Talvez, como Rafael no início de nossa história, você esteja clamando por uma palavra de Deus que parece não vir. Permita-me encorajá-lo: Deus não está em silêncio porque não se importa. Às vezes ele sussurra para que nos aproximemos mais para ouvir. O convite permanece aberto: aquietar o coração, fazer silêncio, criar espaço para o sagrado em meio ao secular. Não é uma fórmula mágica, não é uma técnica de autoajuda, não é misticismo vazio. É um retorno à essência da fé cristã, comunhão íntima com o Criador. Que você possa, como Elias, encontrar Deus não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas no sussurro suave. Que você possa, como Maria de Betânia, escolher sentar aos pés de Jesus enquanto o mundo grita por sua atenção. Que você possa descobrir que no centro do silêncio não está o vazio, mas a plenitude da presença divina. E que, ao aquietar seu coração para ouvir a voz de Deus, você se torne também uma voz de esperança, direção e amor para aqueles ao seu redor. Pois é assim que o reino de Deus avança, não com estrondo e fanfarra, mas com corações quietos que aprenderam a ouvir e obedecer ao sussurro do Espírito. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. E que no silêncio sagrado, você encontre não apenas respostas, mas o próprio Deus que é a resposta para toda busca humana. Assim seja. Amém.